e acordo cansado. Às vezes eu durmo muitas horas e mesmo assim fico cansado. Isso tem relação com a ansiedade? Rodrigo, tem relação total com a ansiedade. Uma pessoa pode não fazer exercício físico nenhum, mas ele pode acordar cansado, fatigado, porque pensar com emoção gasta mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Por que mentalmente você se esgota, às vezes mais do que um treino que você faça de 2 horas? Mas não é o pensamento, é Não? a emoção que gasta energia. O pensamento... Você já acordou cansado, mesmo depois de dormir horas? Pois é exatamente isso que o renomado psiquiatra Augusto Cury revelou em um corte impressionante do podcast Inteligência Limitada. Segundo ele, o problema pode não estar no seu corpo, mas na sua mente. Ansiedade, excesso de pensamentos e emoções intensas podem esgotar o cérebro mais do que horas de esforço físico. É como se a sua mente estivesse lutando contra perigos que nem existem, criando um cansaço real, profundo e silencioso. E tem mais, ele ainda faz um alerta forte sobre o vício em conteúdos rápidos, como Reels e TikTok, que estão treinando nosso cérebro a sentir cada vez menos prazer com cada vez mais estímulos. Será que você também está vivendo isso sem perceber? Assista esse corte até o final, pode mudar a forma como você entende o seu cansaço e a sua ansiedade. Bom, de qualquer maneira, o que leva ao esgotamento cerebral é o quanto de emocionalidade existe, o quanto de credibilidade autógena. O pensamento, ele não é capaz de esgotar o cérebro por si mesmo, porque ele tem uma natureza virtual, imaterial. Mas o que leva... Ele tem essa capacidade de ficar pensando... É um torvelinho. Agora, quando você dá credibilidade autógena, você materializa o pensamento na emoção. O coração acelera, você tem fadiga excessiva, aumenta a respiração, é como se você estivesse numa savana próximo de uma fera. A mente humana cria predadores que não existem. Para ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aliás, inimigos imaginários. Nos escritórios, as pessoas criam feras, elas vivem mais angustiadas, de maneira mais cruel do que aqueles africanos que estão sem defesa diante de leões, né? Rinocerontes, de leopardos e assim por diante. É incrível como o ser humano, reitero, a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente. Por isso você tem que gerenciá-la, tem que administrá-la. Caso contrário, você pode não ter inimigo e não ter desafetos, mas você vai ser teu pior inimigo, o teu pior carrasco. Última pergunta, Romer. Vamos lá, tem a pergunta aqui da Micaela. Ela está perguntando: o vício em conteúdos curtos, como Reels e TikTok, tem tirado muito a minha atenção. Como que eu consigo resolver isso? A famosa dopamina fácil. Bom, é uma coisa seríssima. Dopamina, serotonina e melatonina. Melatonina é molécula de ouro para induzir e estabelecer o sono. A dopamina e a serotonina modulam a emocionalidade. O excesso de estímulo, o excesso de shorts vicia a mente humana em precisar cada vez mais para sentir cada vez menos. Então você precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Por exemplo, o basquete gera tribos que se digladiam mais do que o futebol gera mais do que o basquete. Futebol. O tênis ou o futebol? Futebol. Por quê? Por causa da quantidade de pontos. Um gol é uma explosão emocional, é um short. Não tem jogo que e nem 30 sempre, a 40. Não tem. E nem sempre o melhor vence. Tudo que é rápido e curto, inclusive tranquilizantes determinados, pode gerar dependência. Por que antidepressivos raramente geram dependência? Porque o efeito é prolongado, demora 15 dias. Mas porque os tarja pretas, alguns deles têm efeito rápido e curto, se não administrado adequadamente, pode gerar dependência. Mas se administrado adequadamente, é ótimo. E por que os shorts geram dependência? Por que as redes sociais geram dependência? Porque cada vez nós abreviamos as imagens. Por isso que podcasts assim são importantíssimos, são lentos. E estimulam o raciocínio, estimulam a interiorização. Mas nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade urgente. Nós desenvolvemos uma cocaína digital. Eu falo para líderes da Polícia Federal, falo para magistrados, para promotores no Brasil. Não está na Constituição, mas nós construímos uma cocaína digital que gera síndrome de abstinência mais rápido que a cocaína física. Cocaína física demora 24 a 48 horas para ter sintomas, como irritabilidade, ansiedade, angústia, inquietação, enquanto que a cocaína digital, 4 ou 6 horas, já apresenta os mesmos sintomas. Por isso, menos telas,
Sim, não dá para viver sem elas. Mas as crianças até 7 anos deveriam viver com mínimo de tela, talvez até sem telas. E ter contato com a natureza. E rolar no tapete com o pai. O pai tem que ser palhaço, tem que brincar. Brincar com o animal, brincar com outras contato crianças. Com a natureza, abraçar árvores, conversar com as flores, fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Como a gente teve isso, né? Como a gente teve isso. Exato. Agradecer demais a tua presença. Não está livre, porque eu sempre termino com 3 perguntas finais e eu vou fazer para você. Então, de agradecer demais o teu tempo, a tua sabedoria. Vou devorar esse livro aqui, com certeza, e vou te falar depois. E agradecer pelo teu trabalho, pela sua dedicação a ajudar as pessoas. E a primeira pergunta é o seguinte, a gente falou um pouco da tua vida, espero que da próxima vez eu quero entender, você falou um pouquinho, né, algumas pinceladas do que você passou, mas qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, Augusto? Certa vez, meu irmão, juiz federal, tinha 2 filhos, que eram como filhos meus, de 4 e 6 anos. A esposa foi num clube, e retornando, o carro acidentou-se e pegou fogo. Nós perdemos como se fossem 2 filhos e a minha cunhada. E eu reuni toda a minha família, todos os meus irmãos, reuni meus pais e esse meu irmão que ficou sem os filhos. E eu falei para eles que a melhor maneira de você vencer o luto não é se destruindo, procurando 1000 perguntas, fazendo 1000 perguntas sem respostas. E nem se deprimindo. A melhor maneira é gritar no silêncio da nossa mente. Por amor a você, a vocês, eu vou ser mais feliz. Vou homenagear, não se deprimindo e se destruindo, mas sendo mais feliz. E por amor a vocês, cada minuto que eu vivi, eu vou dar o melhor de mim para que os outros sejam felizes. Vou abraçar a humanidade. Ou nós fazemos isso, ou nossa família acabou. Ou nós nunca vamos resolver essa equação. Puxa. E aí eu entendi que não é questão se Deus existe ou não. Quando estudei a mente de Cristo, eu me tornei um cristão sem fronteiras. Deus precisa existir, e a morte, porque senão o caos da solidão de um túmulo que desorganiza bilhões de informações é irreversível. Tem que haver um Deus muito maior do que as religiões imaginam, que aprisionam, que aprisionam, muito maior do que nós mesmos pensamos. E a vida tem que se tornar um grande livro, e a morte tem que ser uma vírgula para o texto continuar a ser escrito na eternidade, independente de uma religião. Bonito isso, da morte ser apenas uma vírgula. Isso me pegou de... Isso realmente fez muito sentido para mim. A segunda pergunta é o seguinte, eu não sei se te avisaram, Augusto. Eu sei que você escreveu muitos livros, mas essa informação não sei se você sabe. A gente vai morrer um dia. Já te avisaram isso? Tá sabendo? Eu penso com frequência nisso. Eu tenho pensado também. E esse programa vai ficar um pouco depois da gente, vai ficar aqui. Então tem gente no futuro assistindo essa entrevista, esse super papo da gente. Manda um recado pro pessoal do futuro. Quais seriam suas últimas palavras, teu epitáfio, Augusto? Tenha um caso de amor com a humanidade. Pense não apenas como sua religião, sua filosofia, sua ideologia e seu partido político. Pense com a humanidade. Valorize cada ser humano como não mais um número na multidão, não mais um like, não mais um número de passaporte ou um consumidor. Valorize-o como um ser humano único e irrepetível. E saiba que, apesar dos seus defeitos, também você não é mais um número na multidão. Você é uma pérola viva no teatro da existência. E você deve dar o melhor de si para cada vez mais se reinventar e escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais dramáticos da sua existência. Perfeito. E agora, já que você tem uma mente agitada, multifocal, no que atualmente, eu quero saber atualmente, você está pensando antes de dormir? Qual é a pergunta que você se faz? No que você se perde um pouquinho de tempo? Imagino que agora, como pré-candidato, várias dúvidas, várias perguntas que você fica fazendo a si mesmo. Eu me fiz 100 vezes a pergunta, será que tem prazer na presidência? Eu acho que não. E eu encontrei a resposta todas igualmente, não há prazer. Não. Mas não. Talvez eu vá para o sacrifício, porque eu sou apaixonado pelo país, sou apaixonado pelo Brasil, eu sinto-me endividado. Eu tenho tanto, muito mais do que mereço. A gratidão é uma palavra tão simples, mas sem ela não é possível ter sentido e propósito de vida. Tenho gratidão ao povo brasileiro, eu tenho gratidão à humanidade por estar vivo, tenho gratidão ao autor da existência
por ter confeccionado a vida, uma vida que eu estudo, mas eu pouco entendo, apesar de ser talvez um dos grandes especialistas no processo de construção de pensamentos. Pô, se você não entende, Augusto. Eu me sinto apenas um aprendiz no traçado do tempo, buscando a mim mesmo. Você sabe, reitero, nós começamos a vida como um general e temos que terminá-la como um soldado raso. Quanto mais você sabe, mais você tem que ter consciência que não sabe. A ignorância que leva ao radicalismo. E depois de tudo isso, fica uma reflexão profunda. De que adianta descansar o corpo, se a alma continua cansada? A palavra de Deus já nos alertava sobre isso. Na Bíblia Sagrada, Jesus faz um convite poderoso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez o seu cansaço não seja só físico. Talvez seja espiritual. Uma mente ansiosa, acelerada, cheia de preocupações, é sinal de um coração que precisa voltar para o lugar certo. Porque quando tentamos carregar tudo sozinhos, a gente se esgota. Mas quando entrega nas mãos de Deus, encontra descanso de verdade. Que você aprenda não só a dormir melhor, mas a descansar no Senhor. Se essa mensagem falou com você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e escreve aqui nos comentários. Eu preciso desse descanso. Deus abençoe sua vida.